Alejandro, seguinte, 19h01, vamos começando a live, galera vai entrando, e aí a gente vai mesclando aí, galera, com as perguntas de vocês, com bate-papo aqui, a ideia é um bate-papo hoje, então eu e o Alejandro vamos trocar as ideias e informações, vai ser um negócio bem dinâmico. Alejandro, estava aqui pensando sobre as últimas décadas, né? Não exatamente os últimos 30 dias, mas as décadas que vêm antecedendo o mundo, né? Então, essa transformação, seja digital, seja de informação, tudo isso que a gente tem vivido. E aí me veio na mente um negócio que eu tinha visto na época de faculdade, faz um pouco de tempo isso, mas eu não vou revelar a minha idade, né? Mas faz um tempinho. E lá eu lembro que eu tinha visto um negócio que era uma alegoria do mito da caverna de Platão, né, no livro da República. E aí ele contava uma história mais ou menos assim. Alguns prisioneiros, desde a infância, viveram acorrentados numa caverna. E a única visão que eles tinham era a visão da parede à sua frente da caverna. Porém, nas costas deles existia uma fogueira que eles não conseguiam ver, mas que ela reluzia sombras. E essas sombras eram de pessoas que passavam pela caverna e as vozes que vinham de fora ecoavam. Eles achavam que isso era verdade absoluta, afinal era o que eles viam e ouviam. Mas um dia, um deles se liberta. E quando se liberta, ele começa a andar pela caverna e descobre que havia uma fogueira e haviam pessoas. E mais do que isso, ele percebe que tem uma saída da caverna. Ao sair da caverna, ele se ofusca. O brilho do sol é muito forte. Quando ele começa a retomar a visão, ele percebe o lindo mundo que tem à frente dele e as possibilidades. E o quanto era distorcido o mundo que ele imaginava. Ele tinha duas soluções. A primeira era sair da caverna e viver o mundo. E a segunda era voltar para a caverna, contar para os seus amigos prisioneiros, soltá-los e viverem. O risco era voltar para contar e ser chamado de louco. Afinal, o mundo que seus amigos conheciam não tinha nada a ver com o mundo que ele viu. Conta um pouco para a gente quais são as nossas cavernas no mundo atual e como você vê isso. Não, muito legal, Norberto. Assim, eu sou fã do mito da caverna e da filosofia clássica, né? Que na verdade a filosofia grega é a que deu a base do nosso pensamento ocidental, né? Aqui nas Américas e na Europa, né? É, o mito da caverna ele tem várias interpretações, né? Um deles pode ser a própria expansão da consciência, né? Que é alguma coisa perene, né? Que eu acho que os gregos viveram, né? Os anteriores aos gregos também viveram isso, né? Os egípcios, né? Os primeiros hominídeos também tiveram esses lampejos de que havia alguma coisa a maior. É o próprio processo de formação de consciência do ser humano, né? Então, isso tem, obviamente, como qualquer coisa, várias interpretações, né? Até a gente pode traçar um paralelo. Se três pessoas estão olhando para uma floresta, uma pode simplesmente olhar para uma árvore em especial, por exemplo, uma macieira, porque ele adora maçãs. Um outro pode ser um artista, fala, puxa, que beleza, né? Uma floresta com árvores diferentes, com folhas, tamanhos, né? Sentir o perfume, o contraste do verde com o azul do céu, maravilha. E um terceiro pode ser simplesmente um madeireiro, fala, puxa, que legal, um monte de lenha para minha empresa, vários móveis virão aí. Então, obviamente, a interpretação é algo absolutamente individual. Agora, voltando ao mito, o, o, essa capacidade de você enxergar que existe alguma coisa além, né, é algo muito poderoso, né, e acho que é perene. Acho que nos últimos anos a gente vem sendo transportado para um mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais conectado, né, a globalização vem avançando rapidamente. Não é um fenômeno novo, mas hoje estamos muito conectados, né? E muito juntos uns dos outros, né? Os 7,5 bilhões de seres humanos. Então, assim, o mito da caverna com
com os últimos anos, ele pode ter várias leituras, né? Eu acho que principalmente a visão de que há um mar muito maior de oportunidades daquilo que a gente imaginava que existia, né? Por exemplo, a gente estava até conversando esses dias, né? Quando nós nos educamos, a educação era muito formal, né? As estruturas eram mais rígidas e mais verticais, né? Hoje a garotada, a gente vive num mundo muito mais horizontal, né? Você não pode impor a disciplina, né? A disciplina é algo que tem que ser conquistado, trabalhado, né? E os jovens hoje têm oportunidades, assim, num número muito maior do que a gente tinha, né? Eles começam a ter empreendedorismo desde o começo do ensino médio, às vezes até fundamental, mexem com robótica, tem uma capacidade de ter uma série de experiências muito mais ricas do que nós tínhamos, né? Que era muito mais formal, muito mais fechado, muito mais rígido, né? A gente viveu a época do bom mocismo, né? Médico, engenheiro, advogado, né? Então, assim, eu acho que o Mito da Caverna, ele é algo perene, né? Algo que vai continuar enquanto a humanidade existir, né? Eu espero que nosso planetinha consiga segurar a nossa própria transformação desenfreada durante muitos séculos, ou que a gente possa realmente habitar outros planetas. Eu acredito piamente que a gente vai ter essa capacidade, talvez daqui a 50, 100 anos, né? Então sempre vai ter uma capacidade de expansão de consciência, né? Uma interpretação muito bacana que o pessoal faz é a própria consciência pura, né? Quer dizer, você se liberta do teu ego, né? Das tuas percepções sensoriais, né? Dos teus sentidos que nos aprisionam, né? E você tem a capacidade de atingir níveis elevados de consciência, o intelecto puro, a emoção pura, num nível que antes, quando a gente estava na caverna preso, a gente nem tinha consciência, né? Então já falava-se, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Nada é consciente em si mesmo. A gente tem que ter essa capacidade, aqueles que queiram, né, se conhecer melhor, né? O autoconhecimento é a chave de tudo, né? Você passar a tentar se observar como se tivesse um olho que está observando acima de você, né? Essa é uma das maneiras que você tem para tentar despertar, né? E sair um pouco do aprisionamento do dia a dia, né? Eu falei demais, né? Não, que isso. Olha, Alexandre, a gente até fez uma provocação na nossa chamada, né? Foi até uma sacada que você deu muito legal, que é penso logo existo, né? Antigamente a gente falava penso logo existo, né? A gente não, né? Eles falavam, né? Nossos Eles falavam. antecessores e antecessores. E hoje a gente fala clico logo existo, né? Porque de fato o mundo digital acabou trazendo uma outra realidade. Mas você acha que o clico logo existo sem o pensar existe de fato? Legal. Essa pergunta. Eu acho que sim, né? Na verdade, assim, a provocação que a gente fez com o clico logo existe, né? Eu acho que obviamente sempre vai ter o penso logo existo, né? Obviamente tem diversos níveis de pensamento, como nós falamos agora há pouco, né? Um pensamento mais automatizado, né? Digamos assim, o estado mais adormecido, né? Em que o ego acaba tomando conta, né? A persona, a máscara acaba tomando conta do dia da pessoa. Então a gente entra naquele automatismo do dia a dia que a gente praticamente nem vê o tempo passar, né? Poxa, fala, nossa, mas eu passei por aqui, nossa, eu fiz essa proposta, essa apresentação, você acaba... Ou seja, e até eu quero fazer uma provocação para o pessoal, vou fazer um parênteses. Pessoal, vocês repararam hoje, em algum momento, que vocês estão vivos e estão respirando? Façam essa pergunta para vocês mesmos. Parem agora e procurem sentir o ar entrando nos pulmões, né, preenchendo a caixa torácica e depois expelindo esse ar, expirando, né? Bom, isso é uma coisa muito simples, né? Mas é o começo da consciência, né? Algo bastante simples, né? Então, quando a gente fez a provocação do clico logo existo, por quê? Os nativos digitais, né, os millennials e os pós-millennials, é natural que a tecnologia digital fascine, né? Poxa, eu vejo meu filho adolescente, já há alguns anos, né, que ele está com videogame, com telas, etc., eu vejo o grau de envolvimento que tem esse mundo digital. Até porque
Eu, obviamente, não sou um nativo digital, né? Eu já conheci a internet de adulto, mas é um mundo maravilhoso, né? Quer dizer, há muitos anos atrás, eu vi uma comparação do digital com o teatro, né? E quem já foi ao teatro sabe que é uma experiência única, né? Quando a peça é boa, né? Você acaba sendo envolvido, né, com aquele ambiente que está acontecendo ali na tua frente, diferentemente de uma tela, né? E aquilo é maravilhoso, né? É incrível. E um game hoje, que um garoto, um adulto, enfim, qualquer um pode jogar com vários amigos ao mesmo tempo, conversando com eles, é um negócio fantástico, né? Tem uma qualidade de definição de tela, uma série de possibilidades infinitas, né? Então, assim, a provocação que eu faço, não todos, obviamente, mas é que tem pessoas que estão tão identificadas com o clico que a vida dela se transformou num clico, né? E quantas vezes, poxa, a gente vai no restaurante, a gente vê tantas pessoas que, poxa, tem a oportunidade de poder se olhar, né? Conversar, né? E deixar um pouco o celular de lado. E eu também, não é que eu não faça isso também, pessoal. Eu me culpo também aqui. Mas, poxa, será que não dá para esperar? A gente está tão acelerado, né, pela tecnologia que... Poxa, mas será que aquela WhatsApp não dá para esperar? Claro que dá para esperar. Eu costumo falar, se é urgente, telefona. Telefona, né? Poxa, é ridículo, né? Hoje é impossível alguém falar, poxa, eu tentei falar com você, mas não consegui. Você tem telefone, você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem LinkedIn, você tem Instagram, você tem Twitter, você tem milhões de coisas, né? Então a provocação do clique logo existe é um pouco isso, né? A percepção é que há um desequilíbrio muito grande hoje em cima das telas, né? Muitas pessoas estão sendo absorvidas pelo digital, pelo fato de teclar e ficar só no digital, e estão deixando de viver uma série de maravilhas, né? Daqui a pouco eu falo, poxa, várias espécies animais vão ser, infelizmente, vão ser extintas, vão ser exterminadas, e as pessoas vão ver pelo vídeo, poxa, mas que chato, é tão gostoso ir no zoológico, né? Ir numa praia, entrar na água, ir para uma montanha, respirar um ar fresco, né? Viver, né? Viver, né? Cada um dentro daquilo que curta, né? Então, assim, era uma provocação e uma crítica, né? Não a todos, né? Mas a uma parcela importante da população que tem desequilibrado isso, né? Você sabe que, abrindo um parênteses aqui, eu sempre quis ver um espetáculo do Circo de Solé, né? E acabei nunca tendo a oportunidade, e esses dias eles disponibilizaram, e eu assisti, e meu filho, o Raul, assistiu do meu lado, e ele achou fantástico. Me fascinou, lógico, é incrível, mas o que mais me fascinou no vídeo todo, além do espetáculo ser incrível, era eu olhar para a plateia, porque de fato era um espetáculo gravado, e ver a emoção da plateia que estava lá ao vivo, né? Eu acho que o digital, de fato, facilita algumas coisas, né? Mas o sentimento humano, no contato humano, sempre vai ser essa relação, né? E isso não dá para substituir, né? E, de fato, a gente olhava e eu falava, nossa, pai, olha lá, imagina a gente lá perto vendo a pessoa fazendo isso. Essa questão de proximidade do ser humano com o ser humano, eu acho que é atemporal, né? Não importa a evolução, é da nossa natureza, né? Eu acho que o ser humano, ele é coletivo enquanto existência e individual enquanto suas necessidades, né? Mas, de fato, a gente sente falta do coletivo, né? Eu acho que é o nosso instinto, né? E agora a gente está sofrendo muito, né? Puxa, eu há quantos, acho que todos aqui, né, que estão conectados, há quanto tempo que a gente não abraça alguém, né? Por causa da quarentena, né? A não ser, obviamente, as pessoas, né, com todos os cuidados dentro das suas casas. Mas, poxa, é uma realidade, né? Há quanto tempo que a gente não abraça alguém, que a gente não toca alguém, né? E o quanto faz falta, principalmente para nós latinos, né? Quem teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Às vezes a gente, né, faz até meio mecânico, né? A gente vai chamar alguém para pedir uma informação, você toca no ombro, a pessoa vira para você, don't touch me, não me toca, né? Eles têm essa história que é totalmente diferente, né, de nós latinos. Eu, particularmente, acho muito mais legal o nosso jeito, né? Eu falava, né, falava com você, né, Norberto? A gente estava preparando a live um pouco. Como é gostoso, né, poder ter essa informalidade, né, que a gente tem aqui na América Latina, tem aqui no Brasil, essa coisa do toque, do contato, da importância do outro, né? E agora a gente está tendo que aprender, né, uma nova maneira, né, de lidar em função
dessa situação, dessa crise, né, que a gente está vivendo, esse problema muito sério que a gente está vivendo no mundo todo, né? É democrático esse problema, né? Ele afeta todos os países do mundo, todas as pessoas, independente da classe social, da religião, da cor, do grau de instrução. Obviamente, é horrível, né? Mas eu acho que ela está trazendo um grande ensinamento para nós, né? E assim, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas historicamente, no século XIV, né, uma das primeiras grandes pestes que a gente teve, que foi a peste negra, né, foi a doença bubônica, a peste bubônica, ela dizimou quase um terço da população da Europa. E naquela época não havia conhecimento médico. As pessoas não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Eles achavam que era Deus que estava muito zangado com a população, com todos nós, e ele estava era a forma dele se expressar, se vingando. Então as pessoas iam para os templos, né, para as igrejas rezarem, e aquilo aumentava a contaminação, porque a contaminação também era entre pessoas, né? E aquilo dizimou um terço, né? Dezenas de milhões de pessoas naquele então. Então a gente já passou por coisas piores, eu tenho certeza, eu sou um otimista por natureza, a gente vai sair dessa. Agora, a gente está no meio de uma situação que vários cuidados têm que ser mantidos, né? Até que realmente a gente possa voltar a sair pouco a pouco do isolamento social. Além do problema econômico, lógico, né, que acaba sendo impactado pela paralisia na economia, né? Alejandro, esses dias eu estava lendo sobre um cara que chama Tobias Reis, não sei se pronuncia assim, R-E-E-S, né? Mas ele é um cara que ele estava comentando um negócio que me chamou muita atenção, que era o que diferenciava a gente da máquina e do animal, né? Enquanto humano, a gente raciocinava e a máquina fazia processos mecânicos, enquanto humano perante o animal tinha instinto e a gente tinha inteligência. E aí ele trata um paralelo do quanto a gente, com a inteligência artificial, está tentando fazer com que a máquina pense como a gente, né, com as redes neurais, mas o quanto isso está distanciando o ser humano do outro. E aí esse cara criou um programa que ele levou para a Google, Microsoft e algumas empresas, que foi incluir filósofos e artistas nas equipes que compõem os programas de inteligência artificial, porque são eles que conseguem, de fato, perceber as necessidades do ser humano. Então, é muito curioso, né, que apesar da evolução tecnológica que a gente fala, o que a gente sente necessidade é remeter ao ser humano, porque o sentimento humano vem da natureza humana, né? Queria que você desse sua visão sobre isso tudo. Ah, legal, bacana, bacana. Eu acho assim, né? A gente começando um pouco homem, né? Seres humanos, né? Com os animais, né? Nós, obviamente, somos animais e também temos a nossa parte instintiva bastante desenvolvida, inclusive áreas diferentes do cérebro que respondem pelos instintos, né? Obviamente, eu não sou um especialista, né? Né? A gente aqui está se arriscando, né? Certamente tem gente que está participando que tem mais conhecimentos específicos de alguns assuntos. E galera, Mas pode participar junto, né, Alejandro? claro, óbvio, óbvio. Agora, uma característica muito importante que nós temos, diferentemente dos animais, é a capacidade de saborear, né? De apreciar, né? E não é saborear apenas um prato, mas é saborear uma experiência, né? E também a capacidade da saudade, né? Isso é uma coisa que são duas grandes diferenças que a gente tem em relação aos animais, né? Quer dizer, a gente pode estar, às vezes, sozinho, né? Não precisa ter necessariamente o outro. Aliás, é muito importante que a gente vai conseguir se relacionar bem com o outro quando a gente estiver bem conosco mesmo, né? Consigo mesmo. Isso vai ser muito mais fácil, né? A gente vai estar muito mais preenchido. Mas eu posso ter uma grande experiência de saborear, por exemplo, um pôr do sol. Eu estou sozinho numa praia ou na janela do meu apartamento, etc. E eu estou olhando aquela vista incrível e falo, uau, né? Puxa, que maravilha, né? Estou vendo aquelas cores, o pôr do sol, toda aquela miríade maravilhosa. Eu falo, nossa, uau, eu estou saboreando. Posso saborear um prato? Eu posso sentir um perfume, né? Isso é uma coisa que só nós podemos fazer, né? Até o momento, né, o que se conhece, os animais não têm essa capacidade, né? E a capacidade também de sentir saudade, né? De você poder acessar áreas da tua consciência
né? Momentos emocionais que foram muito ricos e poder reviver aquilo, né? Como se estivesse acontecendo novamente, né? Quando a gente fala da tecnologia, né, eu acho que a gente ainda está engatinhando, né? Se a gente pensar, né, pessoal, a gente está em 2020, mas até um pouco mais de um século a gente estava na época da carroça, né? Os carros praticamente não existiam, não existia rádio, não existia televisão, né? A gente fala, pô, rádio é uma coisa, rádio é idiota. Mas, gente, vocês param para pensar, rádio é uma coisa incrível, né? Você fala, pô, o negócio viaja, né? Viaja pelo éter, as ondas, né? É um negócio espetacular, né? Mas voltando um pouco, eu não tenho dúvida que haverá nos próximos anos cada vez mais uma fusão maior entre o homem e a máquina, né? A gente vai passar a ser cada vez mais biônico, né? Com partes, já tem inclusive próteses, órteses, né? Marca-passos, né? Mas a gente deve evoluir para sistemas muito mais inteligentes, né? Já se fala, né? Não é de hoje, antes era ficção científica, mas já se estuda um pouco como conseguir deslocar a consciência de uma pessoa para uma máquina, né? Todas as memórias, todas as experiências, etc. Né? Ou simplesmente você não nos transformar em imortais, mas em amortais, né? Você conseguir resolver todo o sistema de deterioração dos nossos órgãos internos, cérebro, coração, músculos, articulações, né? Eu acho que a gente caminha nesse sentido. Confesso que eu morro de medo, morro de medo, porque eu não sei se a gente vai ter cabeça, né, para poder, como humanidade, lidar, né? Juro, espero que a gente tenha cada vez mais consciência, mas temo por isso, em que a gente possa ser amortal. Com relação à inteligência artificial, né, o machine learning, o aprendizado de máquina dos sistemas, né, ele vem se sofisticando cada vez mais, e eu tenho certeza que a gente vai poder... eu me lembro bastante do filme do 2001, né, Uma Odisseia do Espaço, né, que tem o HAL, né, o computador super inteligente, né. Eu acho que a gente caminha para alguma coisa parecida, né? Confesso de novo que me assusta um pouco. Sabe que tem até um cara, eu até pesquisei o sobrenome agora, porque eu só lembrava o nome, que chama Dmitry Itchkov. O Dmitry, ele fala que até 2045, de fato, ele vai conseguir a vida eterna. Os experimentos deles que já começaram e assustam a gente, consiste em você conseguir, de fato, transferir a consciência inteira para um corpo mecânico. Então, ele começou os experimentos com um voluntário que não tinha os braços, né? Ele não conseguia mexer os braços, então, com os neurônios, ele estimulava a parte do corpo dele para que bionicamente ele conseguisse pegar um refrigerante, uma cerveja, e ele está investindo justamente para isso, transferir a consciência humana para um corpo mecânico. Quase que uma Skynet, mais ou menos, né? Eu confesso que eu também me preocupo, né, o quanto essa evolução está causando de coisas benéficas ou maléficas para a humanidade, né? A questão pô, de fato a gente deveria viver eternamente, né? Qual que é o grande ganho da gente viver eternamente num corpo mecânico com uma consciência, né? Tipo, o quanto o nosso aprendizado no decorrer do tempo ele tem que ser atualizado para se prevalecer, né? Quer dizer, são tantas coisas que abre tantos precedentes que é complexo da gente dizer, pô, uma mente brilhante há milênios atrás, será que seria uma mesma mente brilhante agora, sabe? Não sei. Eu acho que é muito louco ainda pensar nisso, Alejandro. Está acontecendo, mas é algo meio assustador ao mesmo tempo que inovador, né? Acho que essas são as duas coisas que caminham juntas, né? Sim, aliás, eu queria dar uma dica para o pessoal. Eu estava falando de colonização espacial, etc., né? Tem um autor que eu gosto muito, acho que até eu cheguei a comentar com você, né, Norberto? Chama-se Michio Kaku.
é Michiokaku. E ele é um físico, mas ele fala muito de física aplicada, né? Ele vai construindo, um cara, um gênio, né? Ele vai construindo cenários muito possíveis do que pode acontecer nas próximas décadas, em termos de evolução da humanidade, do homem, e aí a gente acaba caindo realmente numa colonização espacial, porque hoje pode parecer uma loucura, né? Nós estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas no planeta, a população em várias, inclusive no Brasil, já houve uma desaceleração, né, no aumento populacional, na natalidade, em algumas outras regiões ainda não. Mas e quando formos 15, 17, 20 bilhões de pessoas, né? A gente está vendo, né, em poucas décadas, né, como a poluição, ela infelizmente acabou praticamente se espalhando por todos os oceanos, né, do globo, né? Isso é assustador, né? Obviamente, eu acho que agora as gerações já estão desde cedo em todas as escolas aprendendo, né, todo o cuidado, né, com relação a cuidar de Gaia, né, do nosso planetinha, né, que por enquanto é o único, né, a gente não sabe colonizar, né. Mas assim, são temas que as próximas gerações com certeza vão ter que saber lidar com isso, né. Você não quer compartilhar alguma pergunta de alguém, algum comentário de alguém, não, Alberto? O que você acha Então, para a gente eu, enriquecer um pouco o bate-papo? eu, eu até ia falar isso. O Cris aqui falou assim: já passamos por coisas piores e com bastante gente fazendo muito, menos recursos que temos hoje, né? Tem a Sueli que falou: Oi, Alejandro. Oi, Sueli. Tem Sueli, ó, eu falei Sueli, errado, mas é Sueli. Tem Rap que falou: a interface homem-máquina vai continuar se desenvolvendo de externa para interna, né? Galera, o que vocês gostariam de perguntar nesse bate-papo filosófico sobre evolução, mudança de tempos, mudança de era, tecnologia e humanidade? Eu sei que tem Ah, muitas dúvidas, muitos anseios. Perguntem, eu queria, contribuam. enquanto o pessoal, você vai vendo as perguntas, o pessoal vai Uhum. pensando, eu queria lançar uma provocação. Pessoal, vocês já perceberam que se a gente ficar muito preso às mídias sociais, o algoritmo das mídias sociais acaba mostrando para a gente sempre as mesmas coisas, baseado naquilo que a gente consome, ou seja, acaba cada vez mais afunilando a nossa capacidade de ver as coisas. A gente só vê aquilo lá, né? Isso eu acho que é um risco, né? Obviamente o algoritmo, né? Ele tem um propósito, né? O propósito é money, né? Eu não sou contra o dinheiro, eu sou contra o dinheiro de maneira desmedida. Eu acho que dá para você ganhar dinheiro com propósito. O dinheiro é uma energia muito legal, ela serve para um monte de coisa bacana, né? A gente também não pode ver aquela culpa, né? A culpa judaico-cristã, né? Que não tem nada a ver. Mas isso, assim, o que eu tenho feito, né, com relação a isso? Eu me forço a ler e a ver coisas com outros pontos de vista. Então, por exemplo, eu vejo notícias em vários veículos diferentes, tem as pessoas que eu sigo, então às vezes eu vou no Twitter, às vezes eu vou ver um veículo, vou ver um segundo veículo, um terceiro, às vezes de propósito, eu não concordo com alguém, mas eu quero ver o que esse cara está falando, eu quero ver da fonte mesmo, até para falar, poxa, será que eu estou certo com a minha visão? Né? Porque, poxa, as coisas são tão dinâmicas, né? Não tem nenhum problema em falar, poxa, espera um pouquinho, pensando bem, eu acho que eu estava com uma visão deturpada, uma visão pequena em relação àquilo, e eu refiz meu ponto de vista, e agora eu tenho uma visão mais ampla, que durante um certo tempo vai ser a minha opinião em relação àquilo, né? E aí? Eu estou vendo que tem um monte de gente falando agora, né? Não, agora começou, né? Agora a gente tem a Eureka no Curitiba e aí Anderlin, beleza? O Anderlin falando, sim, é isso mesmo, as mídias são programadas. Aí o Thiago, e aí Thiago, beleza? O Thiago Lúcio falou assim, eu ouvi faz tempo o termo Low Touch Economy. Acho que você saberá pronunciar melhor, Alejandro, mas tudo bem.
Vocês poderiam explanar um pouco sobre o que é isso? Low touch, low de Economy. baixo, low touch economy. Olha, eu vou aqui publicamente assumir a minha ignorância, eu não conheço esse termo. Se o Thiago quiser, pelo menos me dar uma pista, aí a gente pode palpitar. Low touch economy, confesso que... Eu também nunca ouvi falar sobre, né? Acho que é a primeira vez, isso que é legal da live, a gente não ter medo de falar se ouviu ou não ouviu. Eu estava até dando uma lógico. ligada aqui, que tem Right to Low Touch, né? Como identificar e encantar. Conceitos de atendimento e relação, né? Não dizem respeito à importância que cada cliente tem para o negócio, mas a intensidade, as características da comunicação e o volume de interferência humana em seu contato. Né? Então, ele traz essa questão do low. Já os clientes low demandam menos interação humana, até mesmo a exclusão delas com serviços de autoatendimento. Ah, Então, legal, pelo que eu li bacana, aqui, show. essa questão do... Como a gente tem essa interação dos clientes que preferem ser atendidos sem a relação humana, né? Pelo que eu li, não Não, sei. Aí o show, Thiago show. mandou um negócio aqui, ó. Eu Show. não manjo Thiago, também. Comecei a pesquisar show agora, de depois bola. ouvi. Legal, legal, Thiago. Sim, é uma das minhas áreas, né, que eu trabalho há algum tempo e continuo apanhando todo dia é transformação digital. Muito legal, né? Quer dizer, o índice de high touch, aquele que requer muita interação humana, e low touch, que requer pouca interação. Perfeito, no atendimento. Muito legal. Eu acho que cada vez mais essa geração digital ela está se acostumando a não ser atendida por um ser humano, diferentemente das gerações antigas. O cara tem que ir até a loja, ele tem que ver, né, o atendente ou o dono da loja, ou falar pelo telefone, né, tal. E essa geração nova não tem problema nenhum. E hoje a gente já tem, inclusive no Brasil, bastante, né, vários chatbots, né, que são robôs, são plataformas de inteligência artificial, né, que atendem o cliente 7/24, com uma carga incrível de informações. Né? Imaginem, né, pessoal, está armazenado na nuvem, né? Então você tem uma capacidade de colocar todas as informações de produtos, de garantia, de preço, de suporte, tudo aquilo, ou pelo menos a maior parte das questões. Porque quando um usuário entra em contato com uma empresa, né, a gente sabe que a maioria das vezes é por causa de um histórico, né? Você pode saber que é dúvida técnica, dúvida de produto, dúvida de preço, etc. Né? Você consegue programar esse chatbot. E ele consegue te responder não só com texto, mas com vídeos, com imagens, com emojis, com links, com voz. Né? Quer dizer, você tem um arcabouço, e isso é muito bacana, porque você imaginem, pessoal, a dificuldade para você atender 10, 20, 30 milhões de clientes. Imaginem, é surreal. Né? Eu cheguei a trabalhar numa operação, eu vi uma operação crescendo do UOL. Eu entrei no UOL, tinha 40 funcionários. Né? Quando eu saí do UOL, 2 anos e pouco depois, só na área de atendimento a cliente tinha mais de 5 mil pessoas. Era uma loucura. Era uma loucura, a entrevista, a contratação, era surreal. E mais infraestrutura, mais ponto... é uma loucura. Então hoje o chatbot, para vocês terem uma ideia, a Sky é uma empresa que o ano passado, no começo do ano, ela tinha 500 mil atendimentos a cliente por mês. Desses 500 mil, 450 mil eram resolvidos pelo chatbot, por esse motor, esse robô de inteligência artificial. E o muito legal é que esse chatbot, eu vou falar um pouquinho tecniquez, tá, pessoal? Ele é um software, através da linguagem das APIs, você consegue fazer com que um software converse com o outro. Então, o chatbot, ele pode ser conectado, por exemplo, com o CRM, né, que é o software onde estão as bases dos clientes, com as informações dos clientes, ou até com o RP, né, o software de gestão, da gestão principal da empresa. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, não sei se alguém aqui é assinante da Sky, mas alguém pode entrar em contato com a empresa e ele pode, o chatbot, falar, qual que é tudo? É problema técnico.
o chatbot começa a fazer aquelas perguntas, a luz verde está acesa, está piscando, tem alguma luz vermelha? O usuário vai respondendo, tudo é o robô que atende, sem interferência humana, e até a resetagem, né, até desligar o decoder, né, na casa do usuário, pode ser feito pelo chatbot, porque o chatbot está conectado com o software que faz a gestão remota do decoder da Sky. Isso só vai crescer, pessoal. Tanto no atendimento ao cliente, no pós-venda, né, na parte técnica, quanto na parte de pré-venda também, que seria o atendimento, por exemplo, no e-commerce ou num site, né? Poxa, estou com uma dúvida do produto. O robô começa a fazer as perguntas, né? Começa a receber as perguntas do usuário, vai respondendo, até falar, poxa, legal, você quer uma TV de LCD, 55 polegadas, com essas características? Está aqui, está o link aqui. Vai lá e faz a compra, né? Quer dizer, isso só tende a crescer. Acho que a tendência, né, respondendo, Thiago, só para fechar um pouco esse tema, é que a gente vai crescer tremendamente o low touch. Crescer tremendamente o low touch, a área de atendimento a cliente, de customer success, de sucesso do cliente, é uma das bolas da vez e nessa década vai crescer tremendamente. E, infelizmente, né, esta crise nos deslocou do ponto de vista de uso das tecnologias, até o brinco, né? A gente foi arremessado para a década de 2030. Por quê? Porque tudo é digital. Nós estamos numa live aqui, educação é digital, e-commerce, uso de plataformas de comunicação só tende a acelerar. Não sei se espero que tenha respondido a pergunta do Thiago e todo mundo tenha conseguido me acompanhar um pouquinho, né? Eu acho que respondeu, o Thiago até complementou, ia fazer uma colocação, e aí a gente já entra, inclusive, na do Thiago, que é o final da sua e o começo da dele, que é engraçado como essa questão, né, que a gente fala do tecnológico mudou alguns negócios, né? Se a gente falasse há 20 anos atrás, eu vou comprar um sapato na internet, isso era ilógico. O cara te chamava de louco porque todo mundo tinha a visão que você tinha que ir na loja experimentar. Se a gente pegar a Netshoes, a gente percebe o quanto isso, na verdade, não era ilógico, porque a Netshoes foi uma empresa que justamente começou com essa questão do vender calçado online, onde o paradigma é, eu não vou comprar porque eu tenho que estar lá e experimentar. Né? Então, você vê como os negócios se moldam com o passar do tempo até o que a gente achava inviável. E aí o Thiago pergunta assim, ele fala, sua abordagem sobre as gerações faz muito sentido na minha cabeça, o que você estava falando, Alejandro. Mas o que estão falando é que essa é uma nova economia. Não teremos duas opções, faz sentido, e aí acho que é um pouco do que você falou, é a crescente do low, né? Não é que vai matar, mas acho que vai, talvez sobressair muito mais comum ser o low touch do que o high touch, né? Acho que vai ter uma inversão, talvez. Eu acho que é assim, né? E aí eu posso falar bem aqui da minha experiência, né? Filosofia simplesmente a gente gosta, né? A gente podia tomar muitos pontapés no traseiro, né? Mas não tem problema, né? Vamos lá, primeiro eu quero contar uma experiência, né, pessoal? Você falou há 20 anos ninguém imaginava comprar sapato. Há 21 anos atrás eu era gerente de e-commerce do UOL, em 1999, né? Eu fui pioneiro ali, tive a felicidade e a sorte de estar naquele momento no UOL, né? E havia uma empresa chamada Clark Calçados, que era muito famosa por ter duas ou três lojas físicas em São Paulo, sapatos de muita qualidade e tal. E esse pessoal foi pioneiro, montou uma loja online, vendeu um sapato e eu, obviamente, né, por ser do e-commerce do UOL, tive que experimentar. Eu comprei o sapato e, pasmem, eu tenho o sapato até hoje. 21 anos, vai ter que trocar uma solinha, tal, um sapato é espetacular. Mas, bom, a gente estava falando de sapatos... Precursor da Netshoes, então. Sim, precursor da Netshoes, com certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de atendimento a cliente, a gente tem que pensar sempre, nós como empresa, que a gente tem que dar sempre o máximo de opções para os clientes. Então, você não pode simplesmente falar assim, não, eu não quero deixar atendimento humano. É claro que quando você tem um volume muito grande de clientes, milhões de clientes, você não pode colocar o telefone assim em primeiro nível, né? Porque senão
você está ferrado, né? Mas também você não pode simplesmente falar, não vou ter telefone. Porque, na verdade, pessoal, o atendimento a cliente é um funil, né? Começa com vários atendimentos simples, que é uma dúvida muito básica, que qualquer perguntas e respostas, né, o chamado FAQ, né, o Frequently Asked Question, né, as perguntas que são frequentemente feitas, né, isso consegue responder. Ou um chatbot, né, qual é o horário de funcionamento? Ou qual esse produto tem gordura trans? Você não precisa, né, ligar. Pô, todas as informações do produto estão lá. O chatbot te responde. Agora, aquilo que o chatbot não conseguir responder, depois de uns níveis, vai para um humano. E a programação correta é, em algum momento do atendimento com o chatbot, quero falar com o ser humano, quero falar com o atendente humano. E o chatbot vai te falar, legal, bacana, vou te transferir para um colega meu, humano. E aí já passa automaticamente continua o atendimento via telefone, via chat, via e-mail, dependendo ou WhatsApp, né, dependendo dos canais que a empresa tiver. Mas o ideal, do ponto de vista de marketing de atendimento ao cliente, é que a empresa tenha atendimento em todos os canais de maneira conectada, ou seja, multicanal e integrado. Isso seria o ideal. Agora, Alejandro, tem uma pergunta um tanto quanto interessante do Rafael. Ele fala assim, sobre o receio de vocês sobre a expansão do RightTouch, da expansão RightTech, existem pessoas visionárias no mundo, com diferentes propósitos de mudança. Quem vocês consideram inspiradores e quem vocês consideram perigosos nessa era high-tech e por quê? Então, quem te inspira e quem você considera uma ameaça nessa era high-tech? E conta por quê, Alejandro. Como eu li, eu passo para você a bola. Legal. Puta bucha. Legal, Rafa. Obrigado pela pergunta, cara. É bacana. Vamos lá. Por exemplo, um cara que eu gosto bastante, como eu citei já, é o Michio Kaku, né? Esse é um cara que eu tento me manter atualizado e sabendo o que ele está escrevendo, o que ele está pensando. Um outro cara que eu tenho acompanhado de perto nos últimos anos, né, e eu acabei virando fã dele, é o Bill Gates, né? Bill Gates é um cara que eu curto bastante. Um cara que eu já tenho algumas restrições, é o CEO, o fundador daquela empresa que tem um negócio azul, né, azul com branco, a rede social. Eu acho que... Eu não quero falar o nome, azul com branco, 2 bilhões de pessoas no mundo, mas pois é. Talvez o que for mais rico e o mais novo, e é mais novo que a gente, mas não vou falar o nome. Sei. Não vou falar o nome. E aí, assim, o meu questionamento e uma posição minha, pessoal, e de muita gente, é a questão da privacidade de dados, né? A gente viu o que aconteceu com o Cambridge Analytics aí, né? Até caiu o celular. Até caiu o celular, né? Então, esse é um cara que eu não acho tão legal, né? Eu não acho que, apesar que não é ele, né? Na verdade, hoje é uma empresa pública, né? O pessoal fala, né, pessoal, quando uma empresa ela vai para o mercado de capitais, ela vai fazer uma oferta de ações, seja na Nasdaq, na B3, na Bolsa de Nova York, nas bolsas europeias, entre aspas, ela se vende para o diabo, né? Ela se vende para o diabo. Infelizmente, ainda não há um equilíbrio, né? Então, o que equilibra um pouco essa fome pelo dinheiro de maneira desenfreada ainda é a parte legal de governos ou de regiões, né? Por exemplo, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei muito bacana mesmo, ela se inspira no modelo europeu, né? Em que a gente vai poder, a qualquer momento, saber o que a empresa tem de informações a nosso respeito e vai poder pedir e falar, não, cara, obviamente, desde que não seja cliente, né? Outro dia o pessoal fala assim, outro dia me perguntaram assim, legal, eu compro um carro parcelado em 48 meses, pago 4 parcelas, e aí eu falo para a empresa, faz o seguinte, me tira da tua base. Não, né? Por favor, né? Isso é balante.
sempre tem os engraçadinhos, né? Isso, obviamente, não pode, mas se você é um ex-cliente, você pode pedir para remover, né? E essa lei deve entrar agora com a questão do Covid, né? Ela foi postergada, né? Ela entraria em vigor em agosto. É uma lei muito forte, ela pode gerar multas de 50 milhões de reais, né? Que é uma multa absurda. Eu acho que não tem precedentes em termos de multas, né? Mas voltando para o Rafa, deixa eu ver quem mais que eu gosto. Eu gosto muito do Harari, né? O Harari do Sapiens, do, Ai, meu Deus. Agora me ajuda com o outro livro dele. De quem? O segundo. Do Sapiens e do... Nossa, Nossa, deu branco. Bom, meu, adoro. o cara O que escreveu Harari. Sapiens, qual é o outro É, livro? é, Nossa, mal famoso. já já alguém vai nos ajudar. Eu gosto muito do Harari, tem muitos vídeos dele. Ele já teve no Brasil, teve no Roda Viva. Para quem quer ver, bom, assim, concordando ou não, uma fonte de beber, né, conhecimento, eu gosto muito do TED, né? TED é muito legal, né? Eu Sempre também. tem, você pode fazer um filtro por assuntos, é Homo super Deus. legal. Homo Deus. Ô meu Deus, É. obrigado. Muito obrigado aí. Obrigado. Foi você ou alguém que lembrou? Não, veio na cabeça. Legal, ô meu Deus. Eu tô acabando agora o Sapiens, né? Depois eu vou ler o meu Deus. Que mais? Bom, se a gente for, eu não vou citar nomes, mas qualquer líder empresarial ou político que exclua de maneira aberta as outras pessoas, né, que demonstre uma falta de empatia, eu não concordo, né, porque eu acho que a gente tem que trazer todo mundo para o mesmo barco, né. Eu, às vezes, quando me chama para bater papo, compartilhar um pouco de experiência, eu falo: olá, eu sou Alejandro, eu sou argentino, sou judeu, sou São Paulino e fui feito no Nordeste. Então você pode fazer bullying, você tem 4 bullying e ainda tem a quinta opção de fazer um bullying combinado. Nada é perfeito, né, Alejandro? São Paulino, Minoria total. argentino, aí você escala por 2. Mas tudo bem, não tem problema. A gente ainda é só amigo. E fabricado no Recife, né? Eu posso tirar sarro de mim mesmo, né? Tá vendo? E Alejandro, você, Norberto? Fala você Puta, cara. conta um pouco para o pessoal quem que você assim, valoriza demais, que você segue e aqueles que você não segue. Bom, assim, eu gosto bastante de ler um cara que chama José Pacheco. É um cara da Escola da Ponte de Portugal. Eu acho que é um cara que conseguiu transformar a educação pública num processo de 3, 4 anos, um negócio incrível. Esse é um cara que, de fato, eu gosto muito pela simplicidade e pelo que ele fez. Então, eu acho que isso vale. Eu também sou um cara que eu gosto de pessoas que que fizeram a diferença na minha vida. Não só os grandes, assim como, pô, eu adoro ler sobre. Até o Elon Musk eu gosto, mas, Sim. sabe, se eu fosse dar 3 nomes assim, tirando esses nomes que são comuns, eu daria 3 nomes de pessoas que significaram muito na minha vida profissional, que um é Ciro Jacó. Ciro Jacó é um líder que, além de visionário, é um cara que sabia conduzir uma equipe e tirar o melhor de você. E eu acho que, às vezes, olhar para o lado, as pessoas que a gente tem é tão incrível quanto. Tem um cara que chama Márcio Probst e eu não trabalhava direto para ele, eu atendi uma área que eu trabalhava com ele, mas eu considerava ele mais líder meu do que o que eu tinha. Não porque eu não gostava do que eu tinha, muito pelo contrário, mas como ele se posicionava, né? Então, acho que são pessoas incríveis. E eu me baseio sempre em grandes autores, os que você falou, alguns outros também, né? Eu gosto muito de ficção, eu gosto muito de coisas nerds, então, além de tecnologia, eu me baseio em um outro pessoal que talvez o Alejandro não Eu conheça gosto. tanto, mas eu gosto. Mas eu também me baseio muito nas pessoas ao lado. Eu vou citar 2 pessoas muito, muito próximas minha profissionalmente. Uma é a Denise Paspardelli, que é a pessoa que me apresentou a questão da biomimética,
e me apresentou uma pessoa que apresentou assim, não de apresentar fisicamente, mas chama Janine Benz, que é a pessoa que cunhou o termo da biomimética, e isso me abriu a mente muito, muito, muito mesmo. Então, é algo que eu tenho lido, é algo que eu tenho vivido, é algo que eu tenho aprendido com ela. Eu acho isso fantástico. E o Ed Félix é um cara que sempre me trouxe muito referencial de criatividade. Inclusive, a série que você está vendo e eu vi, dos brinquedos mais incríveis, foi ele que recomendou. Aliás, Além comenta de, com o pessoal. Comenta com o pessoal já, galera, tem poxa. uma série na Netflix que é sobre os brinquedos da sua infância, né? Se fosse traduzir. É uma série fantástica, mostra a história, não só a história dos brinquedos, mas a amarração toda que você tem, o desdobramento de todas as cadeias envolvidas nisso, desde cinematográfica, de brinquedo, de publicidade, para você conceder o negócio. É mais do que um brinquedo, né? É um desejo. Então é fantástico, a gente viu a do Lego, a do Star Wars, a Comandos em Ação. E uma outra pessoa também que me inspira bastante, aí é por um olhar bem peculiar, é a Samantha, minha esposa, que é um olhar de arte. E aí eu acho que esse olhar de arte, se a gente fosse abrir a tecnologia não só como tecnológica, o que a gente falaria do Van Gogh, né? O que a gente falaria do Da Vinci? O que a gente falaria dessas pessoas que, não usando a tecnologia tecnológica, traziam a tecnologia numa forma humana, que também é uma tecnologia, a forma de expressar, né? Então, eu sou meio louco, assim, meio eclético no pensamento. Mas, Alejandro, uma notícia ruim, e faltam 4 minutos para a nossa live cair, eu nem acredito Nossa, que a gente falou tanta coisa em já. tão pouco Uau, tempo, né? E aí a uau. gente tem mais uma pergunta, vamos ver se a gente consegue responder. Na Uhum. verdade, é o Cássio. Ele fala assim: a história da humanidade mostra uma disseminação de conhecimento cada vez mais democrática. Porém, ao contrário, a especialização tecnológica força uma concentração profissional antidemocrática. E aí, começa a questão do somos democráticos, mas a especialização tecnológica acaba tirando esse patamar do tão democrático, porque talvez distancie um pouco um bloco sim e um bloco não. Como você vê isso, Alejandro? Você tem 2 minutos Legal. para falar para a gente se despedir, senão a live cai. Não, legal. Cássio, obrigado, obrigado pela pergunta, excelente. Vamos lá. Bom, primeiro, eu também sou, eu concordo com você em partes, né? E aí eu vou fazer um paralelo um pouco entre o que a gente vê um pouco até na América do Norte e o que a gente vê aqui na América do Sul. Primeiro, nunca teve na história da humanidade tanta informação e tanto conhecimento à disposição gratuito de, de quase toda a população do planeta. Isso é incrível, porque a pessoa, às vezes uma pessoa, a pessoa simplesmente pega o celular e pode acessar informações incríveis do mundo inteiro. E em português tem um monte de coisa, em inglês tem um monte de coisa. Mas suponhamos que ela só fala português. Ela pode se desenvolver praticamente sozinha, né? Existe essa possibilidade, né? Além do que tem recursos para você empreender, fazer um negócio praticamente que sozinho, né? Ou juntando 2, 3 amigos, tem vários, inclusive tem uma tecnologia social muito bacana ocorrendo nas favelas, né, do Brasil, o G10, né? Um movimento super legal. Eles estão fazendo um trabalho espetacular de controle do Covid por conta própria, assim, sensacional. Eles criaram presidentes, cada presidente cuida de uma rua. Então é incrível. Então, nunca houve tanto. Eu acho que quem determina se vai ter uma visão mais horizontal ou mais vertical especialista, hoje é cada um de nós. Porque você pode navegar por várias áreas do conhecimento. Ele está à disposição tua, está na palma da tua mão o tempo todo. O tempo todo. Então é isso. Encerramos? Vamos encerrar, Alejandro. Deixa eu agradecer a galera. Tá Galera, bom. muito obrigado. Alejandro, primeiro, obrigado pelo bate-papo. Foi incrível, cara. De verdade, eu nem vi o tempo. Tinha tanta coisa ainda para gente falar. Galera, a gente agradece muito. Acho que a gente pode até repetir uma live dessa, Alejandro, com uma continuidade, porque essa visão filosófica e coisas ficaram para trás para a gente responder. E queria agradecer de verdade. E pode falar suas palavras também, Alejandro, antes que a gente seja Legal. derrubado.
Pelo Pessoal, Elon Musk, inclusive, tá? obrigado, Elon obrigado, Musk, obrigado. não tem Fiquem ideia. bem. Foi uma delícia. Obrigado aí. Muito gostoso, Norberto. Obrigado pelo convite. Quando você quiser, a gente faz outra. Obrigado a todos pela participação, pelas perguntas. Estou à disposição, né? Vocês estão vendo meu nome na tela. Pode me mandar direct, o que vocês quiserem. Vamos continuar conversando. É uma delícia poder compartilhar um pouco. E força que a gente vai sair dessas e vamos sair melhor, bem melhor do que a gente entrou. Não tenho a menor dúvida. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Fechado, galera. Fiquei com Deus. Obrigado, Alejandro. Obrigado, gente. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Até.